Quais são os 5 itens mais importantes na contratação da sua mão de obra em 2026? Sim, a mão de obra representa normalmente uma construção de 40% a 50% do custo. E se você errar nesse item, errar nessa contratação, você pode ter um grande problema por aí. Então, se você tem dúvidas em como contratar, fica até o final desse vídeo, já se inscreve no canal e bora lá entender cada um desses itens. Item número 1. Pessoal, toda vez que a gente está falando sobre mão de obra, a gente precisa contratar de uma forma onde a gente saiba exatamente o quanto que a gente vai gastar com essa mão de obra. Portanto, contratações que normalmente são clássicas dentro da construção civil é aquele tipo de contratação onde a gente contrata por diária. Qual que é o problema de contratar na diária e por que a gente não trabalha dessa forma de jeito nenhum por aqui? Porque quando eu trabalho na diária, eu abro a possibilidade de algo que foi acordado inicialmente se estender. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você tem ali um acordo com a sua mão de obra de fechar por etapas, e a primeira etapa que você tem ali para pagar essa mão de obra é a etapa de fundação. Você conversa com essa mão de obras, é uma equipe, por exemplo, de 4, 5 pessoas, cada pessoa tem um valor de diária, mas você paga, lógico, o empreiteiro em si, o valor total dessa equipe por dia. O acordo que você tem com esse empreiteiro, por exemplo, é que ele vai te entregar esse trabalho em 15 dias, certo? Em 15 dias trabalhados. Só que o que acontece? O que acontece é que no meio desse caminho, algumas coisas vão acontecendo, talvez em relação à parte de material que não chega no dia que era para chegar, talvez em relação à produtividade que não é o que ele tinha realmente te passado que ia acontecer. Então, lógico, a parte de materiais sempre vai ser responsabilidade dessa pessoa que está construindo, ou desse gestor dessa obra que está fazendo a compra de materiais, então a gente precisa deixar essa obra abastecida. Só que muitas vezes o principal ponto é que a equipe não consegue entregar naquela previsão que ela tinha te passado. E aí os 15 dias se tornam 20 dias, se tornam 25 dias. E aí com isso o que vai acontecer é que você pode pagar 40%, 50%, 80% a mais do que você havia planejado e acordado com essa mão de obra. Então a melhor forma que você pode fazer sempre é como? Trabalhar com um serviço fechado, com um valor fechado. Então esse valor ele não se altera, ok? Com isso, quando você tira essa possibilidade de trabalhar com diária, você também reduz praticamente a zero a questão da improdutividade, ok? Por quê? Porque é interessante para aquela mão de obra, para aquele empreiteiro, enfim, o construtor que você está contratando, é interessante que enquanto menos dias ele conseguir te entregar esse trabalho que foi acordado, melhor para ele. Então com isso não vai ficar com essa questão de que quanto mais dias eu trabalhar, mais eu vou ganhar. Então, primeiro ponto, sem dúvidas, elimine essa questão de contratação de diária na sua construção, principalmente se a gente está falando de uma construção do zero, onde tem vários trabalhos, onde a gente consegue estimar as quantidades. Então, uma casa tem tantos metros quadrados de alvenaria, tantos metros quadrados de contrapiso, então separe por elementos e não contrate por diária. Quando são serviços mais difíceis da gente conseguir quantificar e realmente colocar preço, preciso fazer uma limpeza na obra no final porque está muito bagunçado. Aí sim vale a pena a gente trabalhar com diária, mas serviços maiores, principalmente quem está construindo do zero, sempre vai em uma contratação a preço fechado. Nosso item número 2 será a questão de contratar especialistas em áreas distintas. O que eu quero dizer com isso? Não contrate uma mão de obra, uma equipe que te diz que faz tudo. Normalmente, quando a gente contrata uma equipe que diz que faz tudo, ela não vai conseguir te entregar a mesma qualidade de uma pessoa, de uma equipe que faz apenas um determinado serviço. O que eu quero dizer com isso? Se você contrata uma equipe para fazer alvenaria, reboco, hidráulica, elétrica, forro de gesso, pintura, concorda comigo que essa equipe ela tem várias áreas de atuação e que provavelmente aquelas pessoas que estão trabalhando, aqueles profissionais que estão trabalhando ali, pode ser que um deles faça um pouquinho de cada coisa, e se essa pessoa faz um pouquinho de cada coisa, vamos combinar comigo. Você prefere que contratar, por exemplo, um azulejista que ele tenha 10 mil metros quadrados de obras executadas em relação à parte de pisos e revestimentos, ou você prefere contratar um pedreiro que ele tem 1000 metros quadrados de alvenaria, 1000 de revestimento, 1000 de reboco e assim por diante? Eu te garanto que, principalmente para a parte de acabamentos, você vai preferir contratar um especialista naquele assunto. Então separe as equipes. A primeira contratação normalmente é a principal, sim, é onde a gente tem um volume maior de trabalhos que a nossa equipe civil. Então essa equipe civil ela vai fazer trabalho da parte de pedreiro, então fundação, alvenaria, reboco, contrapiso e assim por diante. Tudo bem ter um pacote maior por aqui, mas depois, principalmente quando a gente vai para a parte de acabamentos, é muito melhor você contratar um
azulejista para fazer sua parte de pisos e revestimentos, uma equipe de forro para fazer sua parte de forro, pintura para fazer sua parte de pintura. E isso não é apenas em relação à qualidade dos serviços que vão ser entregues para você, certo? Não é apenas porque vai aumentar a sua qualidade quando você contrata um especialista naquela área em si, mas até mesmo para você conseguir dividir as responsabilidades. É totalmente diferente você ter uma mesma equipe que faz tudo, onde você vai conversar apenas com uma pessoa e você vai, por exemplo, não gostei do piso e revestimento que a pessoa da sua equipe assentou no banheiro. Você está falando com essa pessoa e pode ser que essa pessoa em específico, ela não tenha outra mão de obra para colocar naquilo ali, nessa área. Então ela continua deixando essa pessoa fazer o serviço, você continua, no caso, chateado com o que está sendo entregue ali, porque você não está gostando da qualidade e você não está podendo tirar apenas uma pessoa. Você vai ter, sim, uma discussão normalmente com esse empreiteiro que você tem, com esse construtor, para tirar aquela pessoa da obra. Mas não é muito mais fácil você direcionar isso? Você falar exatamente com aquela pessoa? Porque, querendo ou não, quando você contrata uma pessoa só, ela é porta-voz do restante da equipe. Então, com isso, é muito melhor você contratar separadamente, porque se algo não está funcionando no seu piso e revestimento, você vai lá e troca essa pessoa em específico. Então, contratar profissionais especialistas em assuntos é o nosso segundo item que eu te garanto que vai fazer muita diferença na sua mão de obra. Nosso item número 3 é sobre a questão de adiantamento. Você já deve ter ouvido falar por aí que a mão de obra da construção civil é campeã mundial em pedir adiantamento. Não faça isso. Sempre pague exatamente o que está executado. Isso por quê? Porque toda vez que você começa a fazer adiantamento de pagamentos, você abre uma possibilidade gigantesca que na sua obra aconteça uma das piores coisas que pode acontecer em relação à contratação de uma mão de obra, que seria o quê? Você pagar mais do que está executado. Então vamos supor que a execução dessa obra está em 40%, mas você já pagou 80% do custo que você acordou com essa mão de obra. Concorda comigo que é muito difícil que realmente essa mão de obra ela vai finalizar a sua construção? Porque ela já recebeu praticamente 100% a mais do que ela deveria ter recebido. E um problema que nós temos dentro da área de construção civil, e isso eu já vi acontecendo várias vezes, é o quê? Profissionais de mão de obra que cobram a menos do que a média do mercado, apenas para pegar um serviço específico e girar, que a gente fala. Ou seja, o dinheiro começar a entrar para ele poder resolver as outras coisas dele. E muitas vezes o valor que ele pega da sua construção, vamos supor que você contratou uma empresa de equipe civil. Muitas vezes ele pega o valor da sua construção para pagar incêndios de outras construções. Ou seja, esse dinheiro não está voltando para a sua construção. Ele não está pagando a mão de obra que está na sua construção. Ele está simplesmente girando com o dinheiro que ele acordou com você. Por quê? Porque você tinha um orçamento de 150 mil, um de 140 e ele te passou um orçamento de 110. Que não era possível fazer essa obra, mas ele só passou menor o valor para o quê? Para fechar um contrato com você, tirar de você o que ele puder em relação a valores, receber de valores, e depois em um determinado momento ou começar a colocar vários aditivos de contrato que você imaginou que estavam previstos na mão de obra dele e agora ele fala que não estão, ou basicamente também abandonar a sua construção e te deixar na mão. Então nunca faça adiantamento de obras, e sim de valores de obra, e sim acorde, separe as etapas de uma forma onde você consegue, visualizar se aquilo realmente está executado ou não e o valor de cada uma dessas etapas e pague exatamente o que está executado. Com isso, você também vai reduzir significativamente essa questão que normalmente acontece da mão de obra te abandonar no meio do caminho. Item número 4 também é em relação à parte de pagamentos, mas agora a gente vai falar sobre datas de pagamento. Da mesma forma que a gente tem essa questão de adiantamento, nós temos também os pagamentos que muitas vezes a gente não tem fixado e muitas vezes a gente não tem acordado como eles vão funcionar em relação a datas, ok? O que a gente faz por aqui e funciona extremamente bem? A gente tem dois pagamentos durante um mês. Só que esse pagamento, ele não é, por exemplo, todo dia 2 e todo dia 16, todo dia 30 e todo dia 15. Por quê? Pensa comigo. Se eu coloco uma data fixa no mês para pagar minha mão de obra, dia 2 pode ser uma terça-feira. Dia 2 pode ser uma quarta-feira e à noite tem final do Corinthians, na Copa do Brasil. E assim por diante. Então vale muito mais a pena o quê? Eu reduzir. Tudo que a gente está falando aqui são o quê? São questões que a gente utiliza por aqui para reduzir a possibilidade de ter um problema. Se a mão de obra recebe no meio da semana, é muito possível que ela vai querer ir pro pagode dela, assistir o jogo dela ou algo nesse sentido. E se ela,
passar do limite nesse dia, numa terça ou quarta-feira, será que ele vai trabalhar amanhã? Uma questão que a gente tem por aqui, que eu escuto muitas outras pessoas falando que acontece, e por aqui é dificílimo acontecer, são essas questões de que a gente paga a mão de obra no meio da semana e no dia seguinte a mão de obra não vem porque foi fazer o forró delas, entendeu? Só que aí, o que acontece? A gente faz o que por aqui? A gente deixa fixado que os pagamentos são sexta-feira sim, sexta-feira não. Se eu estou fazendo um pagamento em uma sexta-feira, poxa, amanhã é sábado, né? Dependendo do tipo de obra, não trabalha de sábado, totalmente tranquilo. O cara tem 2 dias, né, para realmente curtir esse pagamento dele aí, e segunda-feira ele está de volta. Então, lógico que não dá para garantir, por exemplo, que ele não vai pegar esse pagamento e vai para a praia na sexta-feira e voltar na terça-feira. Isso a gente não consegue garantir. Lógico que pode ser que o cara pegue esse pagamento na sexta-feira e ele vai para a praia, não sei, e ele vai voltar só na segunda ou terça-feira. Claro que isso pode acontecer, mas a possibilidade de eu não ter essa mão de obra no próximo dia, quando eu pago na sexta-feira, é muito menor, certo? Muito menor que isso vai acontecer do que quando eu pago no meio da semana. Então, algo que a gente já implementa há anos por aqui é realmente ter pagamentos fixos, sexta-feira sim, sexta-feira não, ou, dependendo de como for a sua tratativa aí, um dia no mês, mas que seja um pagamento em uma sexta-feira. Vale muito mais a pena do que você pagar no meio da semana. Número 5, e com certeza um dos mais importantes aqui, é em relação a tenha um contrato. Pode parecer uma besteira, pode parecer que, Jonathan, você vai falar sobre contrato? Sim, eu vou falar sobre contrato porque eu converso com várias pessoas que constroem e ainda tem uma dificuldade muito grande de se ter um contrato colocando as responsabilidades de cada parte, né, na construção civil. Existe uma resistência muito grande, muitas vezes, da parte da mão de obra e da parte até mesmo dos clientes. Então, por aqui, no trabalho de gestão que eu entrego para os meus clientes, quem faz a gestão contratual sou eu. O contrato não vem da mão de obra. O contrato, quem tem um modelo, e eu adequo esse modelo dependendo de qual tipo de mão de obra a gente está contratando, sou eu. Por quê? Porque quando eu tenho um contrato, o principal e um dos itens que mais dá problema em relação à contratação da mão de obra é o quê? Escopo de contrato. Então, muitas vezes você está imaginando que certo trabalho está dentro desse escopo, mas não está. E você não tem, por exemplo, um papel dizendo, tudo bem, existe então aqui o escopo do contrato e esses são os itens que a gente tem dentro do contrato. Mas importante ter, e a gente sempre coloca por aqui, é também uma cláusula dizendo o que não está dentro desse escopo de contrato. Então, no nosso modelo que a gente utiliza por aqui, o que a gente fez? A gente mapeou, em todas as obras que a gente foi executando, e que a gente tem um controle muito grande aqui em relação a pagamentos, a gente mapeou tudo aquilo que era recorrente em relação a aditivos de contrato. Isso aqui é um aditivo, isso aqui é um aditivo, então fez em uma obra, era um aditivo. Fez na outra obra, era outro aditivo, era o mesmo aditivo, quer dizer. E assim sucessivamente. Então a gente mapeou os principais que eram aditivos de contratos recorrentes e a gente colocou. A gente abre a opção, na verdade, normalmente para o cliente de você quer colocar já isso como previsto no seu contrato, mesmo que lá futuramente a gente ainda não tem certeza se vai fazer e depois a gente pode tirar isso do contrato? Quero. Eu não quero. Não quer? Tudo bem. Então a gente tem uma cláusula dizendo lá que esses itens que a gente mapeou não estão dentro da mão de obra, não estão dentro desse escopo e que qualquer trabalho que não esteja descrito no escopo será cobrado separadamente em determinado momento onde aparecer essa necessidade. Então, sim, a construção civil acontece muito essa questão de coisas mudarem durante um processo. A gente está falando, pessoal, normalmente nas obras que a gente constrói por aqui, obras de 250, 300 metros quadrados, a gente está falando de uma construção que vai durar 1 ano, pelo menos. Então, se vai durar 1 ano, é totalmente possível e normal que durante esse ano, talvez, o cliente mude de opinião em relação a alguma coisa. Então, lá atrás, para ele era uma verdade, passou-se 1 ano, viu o Pinterest pra caramba, né? Viu as referências aí no Instagram, e aí o que acontece? Ele fala, não, eu quero executar isso agora, mas não estava no escopo. Então, se eu tenho um contrato mostrando o que é esse escopo e principalmente, né, determinando ali o que não está no escopo, isso é excelente. E um último item do contrato que a gente faz por aqui e mudou totalmente o nosso jogo, lembra que eu falei anteriormente em relação à parte de como que a gente paga essa mão de obra, que a gente não adianta os valores? Da mesma forma, qualquer tipo de contratação que eu tenho, civil, elétrica, hidráulica, piso e revestimentos, eu não tenho um valor global no meu contrato. Eu não tenho dizendo lá nesse contrato, por exemplo, que a mão de obra da parte civil dessa obra vai ter um custo de R$200 mil. Não, não é assim que eu faço.
eu tenho um valor global, mas depois eu pego esse valor global e eu destrincho ele. Então, na alvenaria eu tenho esse custo, na fundação eu tenho esse custo, no reboco eu tenho esse custo. Por que isso? Porque fica muito mais fácil de eu conseguir controlar o que eu estou pagando quando eu tenho isso dividido. Então, se a mão de obra, por exemplo, no dia que eu vou pagar ela na sexta-feira, ela me diz: ah, Jonathan, a gente fez a medição, lógico que a gente não vai fazer na sexta-feira, a gente faz normalmente na quarta, né? Mas a gente está na semana de medição e aí a gente está conversando sobre os valores a pagar. Normalmente, vamos supor que a mão de obra fala: olha, Jonathan, a gente finalizou 50% da alvenaria, então a gente tem a receber aqui, não sei, 30 mil reais. O que eu vou fazer? Lógico que eu tenho meu controle, mas caso você é um cliente, não vai ter um engenheiro fazendo a gestão, mas você tem esse contrato, você vai lá no seu contrato, você abre esse contrato e vai estar lá. Alvenaria, qual que é o valor da alvenaria? O valor da alvenaria é 60 mil reais. Meu empreiteiro disse que ele fez 50%, ele está colocando lá que ele tem 30 mil a receber, então está dentro. Se ele tivesse pedido, por exemplo, 50 mil reais, você conseguiria olhar dentro desse contrato e falar: opa, peraí, é 60 mil, a gente está na metade e você está pedindo 50 mil para mim? Tá vendo como você conseguiu agora identificar se realmente está coerente o que está executado com o que você está pagando? Então, com isso, você vai fazer o quê? Você vai parar e falar assim: olha só, a gente tem 50% da alvenaria pronta e no meu contrato aqui o valor total é 60. Então, o máximo que eu posso te pagar é 30, baseado no nosso contrato. Isso te dá ferramentas de argumentação com a sua mão de obra. Esses então foram os 5 itens que nós utilizamos nas nossas contratações por aqui e que agora você tem total condição de utilizar na sua contratação da mão de obra em 2026 também. Deixa aqui nos comentários qual foi a sua dúvida, se algo te chamou a atenção. Se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.